Hoje no Aprenda em 5 minutos, nós vamos te mostrar as 10 funções mais utilizadas em sistemas Linux. Tá? Além das 10 funções mais utilizadas, nós também vamos mostrar algumas variações dessas funções utilizadas. Antes de começar, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, porque isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos com novidades todos os dias para vocês. Vamos começar? Bom, bora lá. O primeiro comando mais utilizado em um sistema Linux é o comando cd. O cd te ajuda a chegar até alguma pasta no seu sistema operacional. Então, por exemplo, se eu digitar cd/home, ele vai me levar até a minha pasta home. Se eu digitar cd/aprenda, por exemplo, ele vai me levar para a minha pasta do meu diretório principal aqui do meu usuário. Outra questão interessante, uma variação do comando cd é o cd. O cd. Ele sobe um nível na hierarquia de pastas. Então, como a pasta do meu usuário Aprenda 5 ela fica dentro de home, se eu digitar cd. Ela vai subir para /home. Outra coisa interessante é que em sistemas Linux, geralmente a pasta do usuário ela é identificada com um tio que eu selecionei aqui para vocês. Dessa forma, se você digitar cd e um tio, ele vai te levar diretamente para a pasta do seu usuário. Bom, o segundo comando mais utilizado é o comando ls. O comando ls ele serve para listar as pastas existentes, as pastas e arquivos existentes dentro daquela pasta em que você está situado naquele momento. Uma variação muito utilizada do comando ls é o ls-l, que te dá uma descrição um pouco mais detalhada daqueles arquivos dentro da pasta. Então você vai ter informações sobre o tipo de execução do arquivo, se ele é só leitura, ou se você pode copiar, editar. Você vai ter o grupo, o usuário, o tamanho do arquivo e também a data do arquivo. Uma variação do ls-l é o ls-lh, que vai fazer com que você tenha uma descrição um pouco mais humana daqueles detalhes, ou seja, o tamanho do arquivo vai te mostrar agora em cas. Outra variação muito utilizada é o ls-a. O ls-a ele te mostra também os arquivos ocultos, como por exemplo o .cache, o .config, o .mozilla aqui nesse exemplo, o .local. Outra grande variação utilizada é o ls-r maiúsculo, que é uma forma recursiva de você listar todos os diretórios. Então, se eu tinha inicialmente com o ls o área de trabalho, documentos, downloads, imagens, todos esses que eu estou aqui selecionando, ele vai olhar pasta a pasta daqueles documentos e vai listar também o que tem dentro dela. Então, por exemplo, o primeiro documento aqui é o área de trabalho, que é uma pasta. Então eu vou ter aqui uma listagem da área de trabalho. O segundo é o documentos. Eu também tenho uma listagem, como ele está vazio, a próxima linha é vazia. Já o downloads, ele tem uma imagem de um wallpaper. Então ele já vai mostrar para mim. Outro ponto interessante sobre esse detalhe é que, no caso aqui da pasta Snap, ele tem outra pasta contida dentro dele. E como o comando ele é recursivo, ele vai listar o que tem dentro de Snap e dentro de Snap Store, que era o que estava dentro ali do Snap. Como o Snap Store tem uma outra pasta, vai fazer isso também para as demais pastas e assim por diante. Bom, por fim, um outro comando muito utilizado é o ls-l com S maiúsculo, que ele vai te dar o tamanho das pastas. Aqui o tamanho das pastas são muito parecidos, mas é um comando que vai te ajudar a entender qual que é a pasta com maior volume de dados para você de repente fazer uma limpeza no seu diretório. O terceiro comando mais utilizado em um sistema Linux é o mkdir, de Make Directory, que te permite criar uma nova pasta. Então, se você escrever mkdir nova pasta e depois digitar um ls, você vai ver que você acabou de criar uma pasta chamada nova pasta. E aí você pode navegar nessa nova pasta e você pode listar, você vai ver que não tem nenhum conteúdo.
O quarto comando mais utilizado é o comando rm, de remove. E ele é utilizado para você deletar e excluir arquivos dentro daquela pasta em que você está situado. O exemplo da utilização dele seria rm e o arquivo que você quer apagar. Por exemplo, no caso aqui nosso, eu tenho um arquivo chamado exemplo.txt. Vou fazer uma listagem para mostrar, eu tenho ele aqui em branquinho, então vou colocar rm, exemplo.txt e pronto, tenho ele apagado. Outro exemplo que você pode utilizar para apagar o seu arquivo é o rm-rf, quando você quiser apagar pastas, por exemplo. Então vamos criar aqui uma pasta, mkdir minha pasta, escrever rm, vou listar primeiro, né? Tenho aqui a minha pasta criada, e aí quando você for apagar o arquivo da pasta, rm-rf, minha pasta, porque você quer fazer uma exclusão recursiva. O quinto comando mais utilizado em sistemas Linux é o comando pwd. pwd ele te diz exatamente qual é a pasta em que você está presente nesse momento. Então, quando você está na pasta do seu usuário, ele vai te apresentar o /home, /nome do seu usuário. Vamos fazer um outro exemplo. Eu vou entrar em cd documentos, por exemplo. Tá? Se eu digitar pwd, ele deve aparecer /home, /prenda5, /documentos. E é isso aí. Esse é o comando pwd. O sexto comando mais utilizado em sistemas Linux é o comando cat. O comando cat ele serve para você listar o conteúdo de determinados arquivos que você tenha interesse. Então, por exemplo, eu vou listar aqui os arquivos que eu tenho disponível e eu posso simplesmente digitar cat exemplo.txt e aí ele vai me listar o conteúdo que existe dentro do arquivo exemplo.txt. Uma variação muito utilizada do comando cat é: eu posso pegar o conteúdo do arquivo exemplo.txt e substituir usando esse sinal de maior para o conteúdo de um outro arquivo. No caso aqui eu vou usar o exemplo1.txt. Nesse momento, se eu olhar o que tem dentro do arquivo exemplo1, eu vou ver exatamente a mesma coisa que eu tinha no meu arquivo exemplo. Uma última variação do comando cat muito utilizada é como se você fosse apendar ou adicionar conteúdo de um arquivo em um outro. Então vamos pegar como exemplo o nosso próprio arquivo exemplo.txt. Se eu escrever cat exemplo.txt e colocar dois sinais de maior, agora, em vez de ele substituir o conteúdo, ele vai adicionar o conteúdo ao fim daquele meu segundo arquivo. Então, vamos pegar dois sinais de maior e colocar no final de exemplo1.txt. E agora a gente vai usar o comando cat para verificar o que a gente tem nesse arquivo 1.txt. Repara que agora a gente tem ele de forma duplicada, porque ao invés de substituir, ele adicionou ao final do arquivo. O sétimo comando mais utilizado em sistemas Linux é o comando cp, que vem de copy, e que te permite fazer a cópia de um determinado arquivo para um outro nome. Então, se a gente pegar nosso caso aqui, a gente tem um arquivo chamado exemplo.txt com esse conteúdo. Se eu escrever copy exemplo.txt para cópia.txt e listar, eu vou ver aqui agora eu tenho um arquivo chamado cópia, e se eu ver o conteúdo usando o comando cat, ele é o mesmo que a gente viu quando fez o cat do arquivo inicial. Outra coisa que a gente pode fazer usando o comando copy é colocá-lo dentro de uma pasta, vários arquivos. Então, por exemplo, eu posso criar uma pasta escrevendo mkdir nova pasta. Eu vou mostrar que a pasta está criada com o comando ls
E agora, o que eu vou fazer é copiar esses diferentes arquivos, copy arquivo.txt, cópia.txt, exemplo1.txt, e simplesmente o que eu vou colocar aqui no final é o nome da minha pasta, nova pasta. Pronto. Agora, se eu olhar o que eu tenho dentro de nova pasta, vamos entrar em nova pasta usando o comando cd, e vamos agora escrever ls para listar o conteúdo. Repare que aqueles 3 arquivos, eles foram copiados aqui para a nossa nova pasta. O oitavo comando mais utilizado é o comando mv. O comando mv, ele vem de move, ele te permite movimentar um arquivo de um determinado lugar para um determinado outro lugar. E a forma dele é move, o nome do seu arquivo e o destino aonde você quer colocar aquele arquivo. Aqui na nossa pasta nós temos esse exemplo.txt para a gente fazer uma movimentação. Então como que eu uso o comando move? Então vamos supor que eu tivesse uma pasta. Vamos criar aqui uma nova pasta usando o comando mkdir. mkdir, nova pasta. Agora vamos supor que você queira movimentar o arquivo exemplo.txt para dentro da nova pasta. Você vai fazer então o seguinte, mv, exemplo.txt e nova pasta. Quando você listar novamente, você vê que o arquivo ele não consta mais aqui dentro, e se você entrar na nova pasta, fazer um ls, ele vai estar dentro dela. Outra variação desse comando mv é se você quiser simplesmente renomear o arquivo. Então você pode escrever mv exemplo.txt e, por exemplo, renomeado.txt. Se você listar agora o arquivo, ele está renomeado. O nono comando mais utilizado é o comando grep. Ele te ajuda a buscar informações dentro de arquivos. Vamos te dar um exemplo. Eu estou aqui na pasta documentos e eu vou listar os arquivos. Entre os arquivos que eu tenho um exemplo.txt. A gente vai então olhar o conteúdo desse exemplo.txt usando o comando cat, que nós já vimos anteriormente. Se eu listar esse comando, repare que eu tenho aqui texto linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. O que eu posso fazer com o comando grep, por exemplo, é procurar alguns termos, como o numeral 2, por exemplo. Então ele vai ser grep -i, o numeral, o texto que eu quero procurar, e o arquivo, exemplo.txt. E ele vai me dar exatamente a linha dentro daquele arquivo que tem aquele número. Agora, se eu fizesse diferente, em vez de -i2, escrevesse -i linha, ele vai me mostrar tudo que tem a palavra linha, independente se ela é maiúscula ou minúscula. Outra forma muito utilizada do comando grep é o comando grep utilizando a letra C de contagem. E ele vai te mostrar quantas vezes a palavra exatamente naquele formato aparece no texto. Então, linha com L maiúsculo aparece 2 vezes. Agora, se eu mudar linha para 1, ele já vai aparecer uma vez, porque ele só aparece na primeira linha. O 10º comando mais utilizado é o comando kill. O comando kill serve para você encerrar serviços que estejam rodando aí no seu sistema operacional, que podem, por exemplo, estar travados. O equivalente ao que seria no Windows, de certa forma, com o Ctrl Alt Del, encerrar tarefa. E você escreve ele da seguinte forma: kill e um determinado número que você quer matar do seu processo. Então, por exemplo, kill 3728. Um comando bônus muito utilizado em sistemas Linux é o comando sudo root, que te permite acessar como um superusuário, embora ele vai te pedir uma senha para acessar com esse superusuário. E a partir disso você vai poder utilizar comandos como se fosse o administrador do sistema. Uma variação muito utilizada desse comando é o sudo
seguido de 2 pontos de exclamação. O que ele faz é exatamente executar o comando anterior, mas como se ele fosse um superusuário. Então, no caso aqui, o último comando foi sudo su root. Se eu escrever sudo com 2 exclamação, ele vai fazer o mesmo comando que eu fiz anteriormente, mas colocando um sudo na frente. Vamos fazer um outro exemplo. Se eu fizesse assim, gedit meu arquivo .txt, ele vai abrir aqui o gedit. Vou fechá-lo agora. Agora, se eu fizer a mesma coisa, sudo, seguido de 2 pontos de exclamação, ele vai fazer a mesma execução, só que colocando o sudo na frente. Muito cuidado com a utilização desse comando. E com isso a gente encerra mais uma videoaula mostrando quais são os comandos, 10 comandos mais utilizados em sistemas Linux. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou, tchau!